A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, nossa alegria poder estar convosco mais uma vez em mais uma escola bíblica dominical. Nós que estamos num trimestre muito abençoado falando sobre eclesiologia, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós já chegamos na 6ª lição, né? Glória a Deus, o trimestre é uma bênção para a glória do Senhor. E quero aqui mandar o nosso abraço muito fraternal e carinhoso para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical e também para os nossos professores, em todo o nosso Brasil e em todo o nosso mundo, onde está a Igreja Assembleia de Deus Missão Pentecostal, levando a palavra de Deus. Nosso grande abraço para todos os nossos amados e queridos irmãos. Muito bem, eu quero mandar um abraço fraternal ao pastor Juraci Ferreira, aí no campo de Boa Vista, no estado de Roraima. Deus te abençoe, meu companheiro, grandemente. Também mandar para o estado do Pará, para o pastor Adaías Braz, ele que está sempre vendo e ouvindo a mensagem da Escola Bíblica Dominical. Meu abraço fraternal ao pastor Adaías Braz, a toda a sua família e a igreja que está em Santarém. Também quero mandar um abraço ao pastor Renildo em Santarém 2, no campo de Santarém 2, aí do estado do Pará. E gostaria de mandar um abraço glorioso, especial para os nossos irmãos aí em Moçambique, na África, o pastor João Jones, que acabou de entrar em contato conosco, mandando vídeos, e eu quero mostrar esses vídeos no final da nossa lição de hoje, vídeos que foram feitos lá na pregação, no louvor da congregação do Senhor lá na cidade, lá em Moçambique. E também abraçar o pastor João Arão, que é o filho dele, que também é líder de mocidade, líder de jovem, está trabalhando para o Senhor aí em Moçambique. Meu grande abraço fraternal para todos, que Deus nos abençoe gloriosa e ricamente. E também para missões aqui na França, Cayenne, aqui pertinho do Amapá, Nós vamos mandar o nosso abraço para o pastor Amós. Falei agora há pouco com o pastor Abimael, que está dando um apoio, ele que é de Tartarugalzinho, mas está dando um apoio missionário lá em Cayenne, na França, juntamente com o pastor Braga, que estão ali fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, o trabalho dos meus irmãos missionários aí em Cayenne. Quero também mandar meu abraço para o sul do nosso Amapá, pastor Rildo, que Deus te abençoe, meu amado, aí em Vitória do Jari. E também o nosso amado pastor Josué, que também está aí no Laranjal do Jari. Meu grande abraço para todos vós, para a vossa igreja e para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Quero mandar o meu abraço fraternal também ao nosso companheiro pastor Josué Monteiro, ele que pastoreia nosso Templo Central aqui na cidade de Macapá, situa a Avenida Cícero Marques de Souza, Rua Cícero Marques de Souza, 2984, Novo Horizonte. Faça uma visita. Escola Dominical em todas as Assembleias de Deus. Missão Pentecostal sempre começa das 8 às 8h30 da manhã. 8 ou 8h30 da manhã. É quando nossas escolas dominicais estão começando, aguardando a sua visita e com as portas abertas, esperando por você, para você ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra do Senhor, se alegrar no Senhor e servir a Deus com mais alegria. Também quero mandar o meu abraço muito carinhoso à minha família, a minha esposa, minha digna esposa, a missionária Vivian Anderson, meu abraço fraternal a ela. Também quero mandar meu abraço aos meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel, louvado seja Deus. E quero mandar um abraço também para a irmã Marcionila, ela que está no sul do Pará, lá em São Geraldo do Araguaia, e às vezes também fica lá na cidade de Goiânia, em Goiás. Deus abençoe, minha irmã. Grande abraço para você e aproveito para mandar um abraço fraternal para minha sogra, a irmã Esmeralda. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, minha sogra, meu sogro, que estão aí na grande cidade de Belém do Pará. Muito bem. Quero também mandar um abraço, e não poderia deixar de mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, nosso pastor presidente das Assembleias de Deus, Ministério e Missão Pentecostal, ele que preside a nossa convenção nacional. E também para sua esposa missionária Nazaré. Nosso grande abraço, meu pastor. Que Deus te abençoe e continue te dando muita graça, saúde, vigor e sabedoria na condução desta grande obra que Deus tem colocado sobre a sua responsabilidade. Muito bem, meus amados. Que Deus abençoe a todos, a todas as nossas irmãs que têm nos acompanhado, nos dado a alegria de estar nos acompanhando nesse trimestre. Falaremos hoje sobre organismo e organização, Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões,
e boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Louvado seja Deus. Olha a nossa verdade prática. Que Deus abençoe. Vamos ler a leitura bíblica. Atos capítulo 6, verso 1 até o versículo 7. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Que maravilha. Essa é a igreja, né? Organismo e organização. O que leva a igreja a crescer de uma forma especial, tanto em quantidade, de forma numérica, como também em qualidade, meus irmãos. Qualidade. Louvado seja Deus. Nem só a quantidade, nem só a qualidade. As duas coisas seguem juntas, paralelas, simultâneas, para que o trabalho do Senhor seja engrandecido e glorificado. Na lição de hoje, nós vamos conhecer a igreja como organismo e uma organização. Nós já passamos a lição de número 4, e nessa lição nós demos uma pequena introdução sobre o que é organismo, sobre o que é organização. E hoje nós vamos menorizar, quase não sai a palavra, meu Deus. Nós vamos esmiuçar, pronto, para ficar mais tranquilo, né? Vamos esmiuçar um pouco mais essa questão da estrutura da igreja cristã, que é o nosso primeiro tópico, e o nosso primeiro ponto, a igreja como organismo e a igreja como organização, e o terceiro subtópico, organismo e organização. Muito bem, meus amados. Organização, organismo. Veja bem. Quando nós estamos trabalhando com organismos, nós temos que entender que é algo vivo, é um ser vivo. É um ser vivo. A igreja, ela é viva, tá? E por que ela é viva? Porque ela nasceu de um Deus vivo. Nós aprendemos na origem da igreja que a origem dela é divina. Portanto, a origem da igreja é Deus. Deus originou a igreja. A Bíblia diz que Jesus edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sendo a igreja um organismo vivo, ela cresce tanto em quantidade, como eu acabei de falar, como também em qualidade. Eu gostaria de ler um texto em Atos capítulo 9, versículo de número 31, que ele diz assim, meus amados e queridos irmãos, Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Esse versículo resume a igreja crescendo, ou seja, se multiplicando em número, como também em qualidade. Aqui nós vemos a igreja sendo edificada, mas com paz. Construída, mas em paz. E nós vemos também a igreja aqui, né, no temor. Sendo edificada, mas no temor. E nós vemos uma outra expressão que mostra a qualidade dessa igreja. Na consolação do Espírito Santo. Que maravilha, irmãos.
quando a igreja do Senhor, ela cresce em paz, no temor e na consolação do Espírito e se multiplica, cresce em forma numérica. É muito glorioso nós vermos a igreja caminhando assim. E aqui nos primórdios da igreja nós vemos uma igreja que, muito embora sendo perseguida, mas estava crescendo em forma quantitativa e em forma qualitativa. Louvado seja Deus. Assim a igreja, como organismo, ela é, como nós falamos na lição anterior, ela é universal e invisível. Não adianta você tentar ver essa igreja. Primeiro porque ela é constituída, segundo Hebreus capítulo 12, verso 13, ela é constituída de todos os cristãos regenerados. Todos os cristãos regenerados em todos os lugares. E também por aqueles que já estão na glória, né? Desde o justo Abel, desde Abel. Então, você não consegue ver essa igreja, por isso ela é chamada de igreja universal e invisível. Mas ela, como organismo vivo, caminhando, crescendo, porque quando é que eu sei que um organismo está vivo? Quando ele está crescendo, quando ele está em constante crescimento. Você olha para uma plantinha desse tamanho aqui, e ela de repente murcha, seca, ela morre, ela não vai mais crescer, ela não vai mais desenvolver. Né? Então nós vemos aqui o organismo vivo de Deus, a igreja, crescendo, né? Em todas as épocas, em todas as eras, crescendo, debaixo de perseguição, debaixo de bonança, crescendo. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Assim, nós podemos observar que a igreja é um corpo, nós já vimos essa lição na figura, né? Nas imagens da igreja. Ela é um corpo, e como um corpo ela tem os seus membros, né? Assim é o organismo chamado igreja. É um corpo com os seus membros, em particular, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Corpo com membros que estão dependendo um do outro, que estão numa relação harmoniosa uns com os outros, e nós podemos observar isso pelo fato da qualidade que a igreja ela vai mostrando, né? E uma das qualidades importantes que eu quero destacar, que faz com que a igreja se torne harmônica, que tem o mesmo sentimento, que um ajuda o outro para que o corpo se cresça e se movimente, eu quero destacar aqui o amor. O amor ele é muito importante porque o amor e a paz e o amor são duas virtudes, duas qualidades que a igreja tem, que são chamadas de vínculo. Vínculo da paz, vínculo do amor. Em Colossenses capítulo 3, verso 14, vamos ler lá, você me acompanhe na leitura da Escola Bíblica Dominical. Colossenses 3,14 diz assim, falando sobre o amor. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Mas olha como ele começa, no versículo 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, né? Santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Verso 13. Portanto, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aí sim veio o versículo 14. E sobre tudo isto revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o vínculo é exatamente essa liga, né? Esse aperto, né? É o que nos ata um com o outro, né? É o que nos liga, o que nos aproxima, o que nos une, o que nos deixa mais próximo e colado um com o outro, é a liga. Então, o amor é essa liga entre os cristãos. É por isso que nós vivemos nessa harmonia, né? Nessa inter-relação um com o outro, um cuidando do outro. Ninguém pode dizer, eu sou olho, não preciso de ti que tu é o pé. Não, todos ali naquela interdependência um do outro. Então a gente percebe esse organismo funcionando, né, de uma forma mais clara, né, e todos veem o crescimento da igreja quando a igreja está, né, com esse vínculo, com essa liga, ela está atada ao amor de Deus. A gente vê o nosso crescimento glorioso, porque a gente, com amor, sabe perdoar, com amor a gente libera perdão, a gente recebe perdão,
Com amor a gente tem misericórdia, é benigno, com amor a gente é bondoso. Enfim, amados, o amor faz todas essas coisas. E a gente percebe a Bíblia falando aqui em Efésios 4, o versículo 1 a 3. Eu gostaria também de ler isso para os meus irmãos. Efésios 4, versículo 1 a 3 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se em Colossenses estava o vínculo do amor, aqui em Efésios está o vínculo da paz, mas tudo começa do mesmo contexto que estava no vínculo do amor, suportando um ao outro, perdoando um ao outro, né? Amando um ao outro, ou seja, tudo para que nós venhamos dentro desse corpo agir para que tudo seja feito para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a edificação dos demais membros. Louvado seja Deus, ninguém faz nada para si, mas nós trabalhamos um para o outro, e nisso há o crescimento, esse envolvimento, essa participação, esse entrelaçamento, um trabalhando para o outro, um suportando o outro, um perdoando o outro, suportando no amor. Meus queridos, quando isso acontece com a igreja, ela cresce, prospera, é abençoada. Por quê? Porque o Senhor está no comando. Uma vez que Ele é o cabeça, sendo Ele, Cristo, o cabeça, Ele está no comando da igreja. Então nós louvamos a Deus, né, por essa verdade, em que isso faz com que nós venhamos estar ligados, né, um com o outro, comprometidos um com o outro, a fim de que a obra de Deus ela não venha sofrer prejuízo pelo egoísmo, ou pelo orgulho, ou pela soberba de alguém, né? Porque isso são males que entram e danificam o organismo vivo. Louvado seja Deus. Mas a igreja está em constante crescimento dentro desse aspecto. A igreja como o organismo vivo, ainda dentro do selo desse amor, eu gostaria de destacar algumas coisas. Provérbios capítulo 10, verso 12 diz assim: o amor cobre todas as transgressões. Romanos capítulo 12, verso 9 diz assim: por isso, o amor seja não fingido. Você percebe em Provérbios que o amor cobre todas as transgressões, porque o amor deve ser não fingido. E também não deve praticar o mal. Em Romanos 13:10 está escrito que o amor não faz mal ao próximo. Então a gente vai percebendo tudo isso, que o amor como vínculo do corpo de Cristo só leva essa igreja ao crescimento espiritual e a paz, como o próprio escritor Hebreus diz, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente vai percebendo também que essa paz é o outro vínculo que faz com que nós venhamos crescer de uma forma apropriada, conforme a determinação de Deus. A igreja é um organismo, a igreja é uma organização. Se no organismo ela é um ser vivo, né, que funciona, que trabalha no amor, na paz e nas demais virtudes, levando essa igreja a ser uma igreja indestrutível, a organização vai trabalhar em cima da estrutura, da edificação. Se na figura da igreja como invisível e universal está o corpo, na figura da organização, na igreja local, está o edifício. E para o edifício, a gente vai percebendo que a igreja lá vai sendo construída. Bom, se ela é um edifício, nenhum de nós constrói nenhuma casa, nenhum edifício sem que antes planeje. Tudo isso faz parte de uma organização. Planejamento, planta baixa, materiais, que tipo de materiais usar. Enfim, tudo para se estruturar, tudo para se edificar um prédio, há de ter necessidade de todas essas coisas. Na organização da igreja não é diferente. Ela precisa ser estruturada. E eu quero ler um texto no livro de Efésios 2, versículo 21, que diz assim: no qual todo edifício bem ajustado, note essa palavra, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então, a organização, que é comparada a um edifício, ele bem ajustado, né? Bem ajustado,
ele cresce para templo santo no Senhor. Ele bem ajustado. Ou seja, precisa ser feito todo o planejamento, toda a estruturação, todos os materiais. Numa linguagem da igreja, é preciso seguir o projeto original. Quem edificou a igreja? Jesus. A igreja foi edificada desde a fundação do mundo. A igreja existe desde a fundação do mundo. A igreja foi projetada, Deus a originou. Então, tudo que Deus quer, Ele deixou muito claro através da sua palavra para a igreja. Muito claro. Nós vemos dentro da igreja toda a organização necessária para ela. Como, por exemplo, Efésios 4:11 está falando de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Então a gente percebe que essa estruturação ministerial que Deus deu à igreja. Nós temos também a igreja local, a igreja visível, tendo uma dificuldade social, no caso das viúvas hebreias, estavam levando vantagem em cima das viúvas helenistas, as viúvas gregas. E esse problema foi levado aos pés dos apóstolos. E os apóstolos decidiram que a igreja levantasse 7 varões, né, na qual eles pudessem colocar sobre esse importante negócio para cuidar das mesas. Mas eles não iriam poder sair da oração e da palavra. Então a gente percebe com isso que fez parte da organização o diaconato da igreja. O diaconato da igreja faz parte da estruturação. E a gente vai vendo também os dons de assistência em Romanos, por exemplo, está lá escrito no capítulo 12, os dons de assistência. E em Pedro também está. Então a gente vai percebendo que esses dons foram colocados na igreja para quê? Para trazer essa organização para a igreja do Senhor, né? Modelos de governo, como a gente já vai aprender daqui a pouco, para conduzir a obra de Deus. Então, meus amados, quando nós falamos de organização, nós estamos falando exatamente disso. Agora, tem uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo deixou e a gente não pode deixar de mencionar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo de número... Capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, porque Jesus é quem edifica e o mesmo Jesus é a pedra fundamental, é o fundamento, é a base de sustentação da igreja. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Cuidado como você vai organizar a igreja, como você vai edificar a igreja. Há de se ter um cuidado muito grande quanto a isto, porque o apóstolo Paulo está chamando a atenção para isso. Cuidado de como você vai edificar no fundamento, que é Cristo. Ou seja, nós precisamos, né, como organismo vivo, como igreja, organizar essa mesma igreja segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa na palavra, né, os modelos e os ministérios que Ele deu. Não só os dons ministeriais, como também os dons espirituais, como também os dons assistenciais. Todos eles estão postos para quê? Para que haja uma organização dentro da igreja do Senhor. É muito importante, né, a gente perceber esses 5 ministérios, né, a gente perceber que Deus chamou apóstolos, né, esse é o modelo. O Senhor não vai chamar apóstolas, Ele vai chamar mulheres, Ele vai chamar homens. Os apóstolos designaram 7 varões, Ele não vai chamar varoa, varões, esse é o modelo, essa é a forma, essa é a maneira pela qual Deus estruturou a sua igreja e para cuidar dessas coisas, né? E a gente vai perceber também que na organização a igreja tem os seus estatutos, a igreja vai cumprir o seu dever com a lei de Deus e com a lei dos homens também, cumprir dever, tanto com a lei de Deus quanto do homem. É aquilo que Jesus falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então a gente vai percebendo que a organização ela vai tratar de tudo isso.
estatutos, regimento interno, né? O que mais poderíamos falar? Atas, a construção visível, geográfica, local, terreno, pagamento de terreno, energia, tudo faz parte da organização. Músicos na igreja, instrumentos na igreja, isso tudo faz parte da organização da igreja e precisam ser bem organizados pelos homens e mulheres, homens de Deus e mulheres de Deus que Deus tem colocado para trabalhar para o Senhor, né? Tudo dentro do seu devido lugar. Eu gostaria de falar uma coisa muito importante dentro dessa organização. Você sabe como é que começa o livro de Juízes, no capítulo de número 1, versículo 1? Começa com uma pergunta. A pergunta é: quem de nós? Na verdade, começa o versículo assim: após a morte de Josué. Quem era Josué? O grande líder de Israel depois que Moisés, né? Josué que conquistou as terras de Canaã e repartiu entre o povo hebreu. Após a morte dele, surge essa pergunta: quem de nós vai conquistar as terras? E Deus dá a resposta. A resposta divina vem dizendo: a tribo de Judá. O capítulo 1, versículo 1 começa que Deus mostrando quem vai liderar. Deus mostrando quem vai governar. A tribo de Judá. Por que não a tribo de Rubem? Por que não a tribo de Levi? Por que não a tribo de Issacar? Por que a tribo de Judá? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. É o rei de Judá. É o soberano de Judá. É o líder máximo de Judá. Sendo ele rei, sendo ele o leão, Jesus é quem comanda e conduz e organiza todas as coisas. Porém, o povo de Deus, no livro de Juízes, passou 400 anos oscilando. E o último versículo me chama a atenção, porque o último versículo vai dizer o seguinte, deixa eu pegar a leitura para você perceber. Juízes, capítulo 21, e o versículo de número 25. Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Porém naqueles dias não havia rei. Lembra no versículo 1 que Deus diz assim, é a tribo de Judá, apontando para o rei, para o leão da tribo de Judá, que é rei. Aqui eles estão dizendo que não tem rei, não tem governo, não tem líder, a coisa está bagunçada, cada um faz o que quer, cada um faz o que bem parecer aos seus olhos. Olha, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 33, que Deus não é Deus de confusão. Escute, Deus não criou a Babel, quem criou Babel foi os homens. Quem criou a torre de Babel foi os homens, Deus não criou a torre de Babel. Porque Deus não é Deus de confusão. No mesmo 1 Coríntios 14, versículo 40, está escrito: faça-se tudo com decência e ordem. Deus é um Deus ordeiro e que tudo tem ordem. A organização nada mais é de colocar ordem, é organizar, estruturar é organizar. Então o que é que nós podemos observar diante disso aqui? É que tudo que Deus colocou está lá para nós seguir direitinho, direitinho. Se nós seguirmos os passos do Senhor, da estrutura que Ele deixou para a sua igreja, e nós nos conduzirmos como Ele deixou, eu digo para todos os meus amados irmãos, a igreja não vai ter dificuldade, ela vai cumprir a vontade de Deus. Ela vai andar na vontade de Deus. Mas quando começa a inventar coisa, a colocar coisas que Deus não colocou para a igreja, a nomear, a colocar funções que não existem dentro da igreja, isso começa a trazer um prejuízo enorme para a obra de Deus. Enorme. E a organização vai acabar morrendo. O organismo não. Porque o organismo é originado em Deus. Não acaba. A organização e o organismo, todos foram dados pelo Senhor. Mas os homens precisam seguir os passos da organização. A estruturação que Deus deixou, né? Ele precisa seguir esses passos. Porque se ele não seguir esses passos, a organização falece, né? A organização acaba. Então nós vemos aqui o Senhor mostrando para nós o organismo. É por isso que alguns acreditam que a igreja existe somente de forma de organismo. Por conta de alguns homens de Deus que não querem seguir o que o Senhor deixou na sua palavra e levanta ministério, levanta igreja, denominações, e daqui a pouco acaba com tudo. Por quê? Porque ele não segue aquilo que está na estrutura, aquilo que Jesus deixou como organização da igreja, né?
Ele não segue. A igreja precisa funcionar com os seus dons. A igreja precisa funcionar com o poder de Deus. A igreja precisa funcionar com o poder do Espírito de Deus, com a liderança do Espírito de Deus, com a condução do Espírito de Deus. Quando o homem toma isso para si próprio e começa a colocar a sua própria ideia, é isso que faz naufragar as organizações, né? Então a gente vai perceber que muita gente já nem acredita, mas tanto ao organismo vivo quanto à organização, todos foram dados pelo Senhor. No Antigo Testamento nós vemos até a situação do tabernáculo, quando Deus deu a estrutura do tabernáculo, o modelo do tabernáculo para Moisés, e ele seguiu a risca aquilo ali. Se a gente seguir a risca, amado, não tem problema, não tem problema. Agora, quando começa a botar apóstola, quando começa a concentrar poder numa mão só, centralizando todas as coisas, aí você vai começar a ter sérios problemas na organização, né? Sérios problemas. Que nós possamos pensar muito bem nisso, ter o entendimento para que a obra de Deus caminhe na presença de Deus. Todos estão lá, porque cada um tem a sua função e cada um trabalha para o bem-estar desse organismo. A organização ela é muito importante, é muito fundamental, né? A gente vê aqui no tópico de número 2, por exemplo, agora que a gente já sabe que a igreja é um organismo e uma organização e que ambas foram dadas pelo Senhor, a gente percebe que tem um aspecto local e que tem um aspecto litúrgico e ritual. Dentro do aspecto local, nós já falamos, é a igreja geograficamente localizada, com seus problemas, com as suas dificuldades, né? Onde nós percebemos a instituição do diaconato, é até o texto bíblico da nossa lição. Mas a gente vai percebendo que essa igreja ela vai caminhando, organizada como Deus colocou, os 5 ministérios, os dons do Espírito, os dons assistenciais, e a igreja vai caminhando, o poder do Espírito, a direção do Espírito, né? O importante é que a igreja de Deus se organize ao ponto de que nenhuma dessas coisas que o Senhor deixou como estrutura para a igreja, como organização para a igreja, seja furtada, seja negligenciada. Então a gente percebe que no aspecto litúrgico, por exemplo, e da parte do ritual, toda igreja tem o seu ritual, toda igreja tem o seu aspecto litúrgico também, tudo isso é necessário dentro da igreja, a gente seguir, né? Essa organização, os cânticos, a adoração, as ofertas, os dízimos, tudo isso é importante, né? Os dons se manifestando na igreja, também não pode ser na bagunça, que Deus não é Deus de confusão, né? Porque todos os que têm dons espirituais sabem que para os dons espirituais serem regidos na igreja, existem mandamentos, né? Paulo chega a dizer, olha, que os que têm esses dons reconhecem que isso é mandamento. Então, a gente percebe que tudo tem uma organização, né? Não pode, como muitos fazem, dão um tempo minúsculo para a palavra e cantam, que não tem mais fim. Não. Tudo isso nós temos que prestar atenção, né? Como Jesus fez, dando primazia à palavra, honrando a palavra. A gente também tem que aprender a honrar a palavra, irmãos, tá? Para que a palavra de Deus permaneça nos nossos púlpitos, sendo falada, proclamada, ensinada, né? Conduzida para todos aqueles que participarem das nossas liturgias. A gente vê também os costumes, né? Que também devem ser observados, como no caso da igreja de Coríntios, o homem ter cabelo curto é honroso, já ele ter o cabelo comprido é desonra, a mulher ter cabelo curto já é desonra, e ter o cabelo comprido já é honroso. São esses aspectos que a gente vai vendo que a igreja de Deus também tem. A igreja de Deus ela tem esses costumes do céu, que mostram uma organização. Paulo dizendo, olha, Cristo é a cabeça do homem, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da varoa. Então, é uma organização, meu querido, né? A gente tem que prestar atenção nisso. E tudo foi deixado pelo Senhor, né? Tudo foi deixado pelo Senhor. Quando há uma falta de desejo de cumprir esses ordenamentos, quando a gente não quer, né, seguir a estruturação que o Senhor permitiu e deixou para a igreja, é que começam as grandes confusões, as contendas na igreja. E isso não é nada saudável para a obra de Deus. Então,
tanto na parte litúrgica, né, os nossos hinos, né, eu estava até observando que os hinos foram mantidos desde Davi, Asaf, e foram cantados, né, pelos reis que se seguiram, toda vez que havia uma espécie de avivamento, né, os reis sempre traziam aqueles hinos que eram cantados há muitos anos atrás. Então, isso me lembra que a gente não pode retirar os marcos antigos da igreja. Então, a igreja tem que ter uma preocupação com a sua liturgia, dos louvores, louvores congregacionais, louvores espirituais, salmodiando e cantando no coração. Tudo isso, sabe? Tem um texto em Coríntios que diz assim, olha, quando vocês se ajuntarem, cada um tem doutrina, tem revelação, né? Cada um tem algo de Deus para passar, mas que tudo seja feito com edificação. Então, a organização é isso, né? Não é nenhum sobressaindo ao outro, nenhum exagerando, passando na conta do outro, não. A organização faz com que tudo seja feito de forma ordeira, e o nosso Deus é um Deus ordeiro, que quer as coisas tudo no seu devido lugar. Querido, quando nós falamos de governo da igreja, que nós já vamos caminhar para o encerramento, nós vemos aqui o modelo monárquico, né? É a forma episcopal que a lição traz, que traz como governante um bispo, uma autoridade, né? Que está concentrada no bispo. É uma espécie de supervisor. E esse modelo, ele é bíblico. Ele é bíblico. Havia bispos, irmãos, né? Havia bispos que eram colocados na frente da obra, mas que tinham requisitos, né? Requisitos. Olha, os bispos, eles tinham que ser marido de uma mulher. Eu não sei como é que acontece com as bispas. Será que elas têm marido, irmãos? Eu não sei como é que acontece, como é que lida com esse texto. Os diácono também tem que ser marido. Como é que acontece com as diaconisas? Será que elas são marido de outro? Como é esse negócio? Não entendo. São formas de governo. Deus estabeleceu para a igreja, né, o governo episcopal. Esse episcopal, ele está no modelo das igrejas metodistas, anglicanas, que são chamadas de episcopais, cujo bispo, né, a própria igreja católica, né, que está ali a figura dos bispos. E também a Universal do Reino de Deus também segue esse mesmo formato. Não está errado, irmãos, está dentro da Bíblia, né? Está dentro da palavra do Senhor Jesus. O próximo modelo que eu anotei aqui é o modelo aristocrático. É o governo de alguns, né? No caso do presbitério. Presbitério, não é presbítero, tá, irmão? É presbitério, ou seja, um conjunto de presbíteros que formam um presbitério. Esse governo dos presbitérios é a forma presbiteriana, dos presbiterianos, onde os presbíteros, ou seja, a Bíblia diz que quando Paulo chegou, acho que foi em Derbe, né, era para Timóteo não desprezar a ordem da sua função ministerial fora recebida pela imposição do presbitério. A gente percebe isso aqui, que é a forma de governo, né, onde os presbíteros, diz aqui a lição, né, que a gente pode observar que é um sistema de governo em que forma um conselho, né, são vários presbíteros formando um conselho de autoridade para poder conduzir uma igreja local. Isso é bíblico, tá? Outro modelo é o modelo democrático, e esse modelo é o que governa pela membresia, tá? Ou seja, são as assembleias gerais que governam uma igreja local, né? Essa é a forma congregacional, onde os batistas eles seguem, né? Eles seguem, ou seja, é sempre escolhido alguém, né? Mas a autoridade máxima está na mão da própria Assembleia Geral da igreja, a igreja que segue esse padrão, esse modelo, essa forma de governo, né, congregacional. E nós, os assembleanos? Os assembleanos têm um modelo híbrido, segundo o pastor José Gonçalves, tem um modelo híbrido, porque eles reúnem tantos elementos do sistema episcopal, como também do sistema congregacional. Nenhum desses três modelos que estão aqui de governo, essas formas de governo que estão aqui, é o episcopal,
a presbiterial e a congregacional estão errados. Todos eles são bíblicos, estão dentro da palavra de Deus. O que é que nós precisamos prestar atenção? Que quando nós assumimos uma forma de governo para trabalhar para o Senhor, na questão da organização, modelo de organização para a igreja, o que não pode acontecer é que esse sistema sufoque a ação do Espírito de Deus. Isso aí que não pode acontecer. Que esse sistema não mate o poder de Deus dentro da igreja e nem torne inoperante os seus dons, tanto ministeriais como os espirituais, como os assistenciais, mas que eles estejam fluindo dentro da igreja, levando a igreja num crescimento qualitativo e quantitativo. Esse que é o importante, tá? Esse que é o mais importante desses sistemas. Então a igreja é um organismo vivo, louvado seja Deus, que o Senhor nosso Deus, originou para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. E também é uma organização, mas Deus deixou toda a estrutura organizacional. O que nós não devemos fazer é tirar aquilo que o Senhor deixou. Ou inventar, como estou inventando. Eu volto a repetir, Deus não chamou apóstolas, Deus não chamou de varoas. Não, Deus não chamou varoas, Deus não chamou apóstolas, tá, irmãos? Não chamou bispas, não, nada disso. Elas não são marido. Quem é marido de uma outra mulher é uma outra situação. Então, tomemos muito cuidado quanto a isso, tá? Muito mesmo, porque a gente não pode suprimir, arrancar essa estruturação para implantar o meu desejo, o meu querer, a minha vontade dentro da igreja. Então, que o Senhor Jesus possa te abençoar com essa lição de hoje. Entenda que a igreja é um organismo, mas também é uma organização. Precisa ter a decência, precisa ter a ordem dentro da igreja. Toda a estruturação ministerial que o Senhor deixou para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons que também são regidos por mandamentos. Quem é espiritual tem esse mandamento. Não pode ultrapassar para não fazer da igreja uma bagunça, uma salada. Enfim, todos estão ali, postos pelo Senhor como organização para a sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe e te fortaleça. Fique daqui a pouquinho o convite que eu vou deixar do pastor João Jones, lá de Moçambique. E que o Espírito de Deus fale mais forte no teu coração e te abençoe poderosa e ricamente.